barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Ele deveria ter feito homenagem em vida. Não, peraí. O Flamengo começou a construir aquela vitória, mas logo do começo. Não, mas tá bom. A torcida canta em dezembro de 81. Claro, foi naquele fim de semana. Ô, senhor, mas o senhor não pode estar tão equilibrado diante desse homem que veio querer diminuir a importância desse fim de semana. Não, seja justo, eu não estou diminuindo nenhuma. Eu estou exaltando o 81, o dezembro de 81 que a torcida canta. Foi no fim de semana. Começou a exaltar os 20 mil torcedores do River que foram. Vai pro inferno. Vou exaltar também o River. O River, eu não concordo com o Somani. Eu acho que o River fez uma boa partida até os 28 minutos, quando entrou o Prato. Ali ele começou a perder o jogo. Mas acho que o River estava fazendo uma partida muito boa. É emblemática pro torcedor do Flamengo. 40 anos depois, disputar a final de Libertadores. Lógico, já era épico. Concordo. Um jogo que nem o mais fanático dos fanáticos imaginaria que acontecesse, tá perdendo de 1 a 0 3 minutos virar. contra um River Plate. Tudo verdade, time concordo. cascudo que toda hora tá em final de Libertadores. Em 3 minutos, o Gabigol... Em 3 minutos, o Gabigol deu um título de Libertadores e 40 anos depois. Só aí já foi épico. Aí no dia seguinte, os caras estão na festa, Flamengo campeão brasileiro. O Flamengo já era campeão brasileiro, vamos ser honestos. O Flamengo já era campeão brasileiro há muito tempo. Tudo bem, mas o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro. Não, tá. A torcida do Flamengo já estava comemorando o brasileiro, já sabia que era. Todo mundo sabia que o Flamengo era campeão brasileiro há um mês. Em 23 horas. Só que acontece o seguinte: a própria torcida do Flamengo canta, e com razão, com muita festa, a vitória contra o Liverpool em 81. Em dezembro de 81. A estrela no peito do Flamengo é daquele fim de semana de 81. Tá. Então, eu não estou dizendo que o que aconteceu nesse fim de semana é pequeno, é gigantesco, é monumental, é colossal. Mas o último brasileiro do Flamengo... Eu lembrei que o Flamengo foi campeão do mundo no fim de semana. O último brasileiro que o Flamengo conquistou não foi com essa margem enorme que conquistou agora. Você tá entrando na pilha dele, ele tá deturpando a discussão. Não, depois tiver a participação do River. Eu acho que o River jogou bem. Ninguém tá tirando a relevância do título. Os jogadores do Flamengo falaram, o River fez um bom primeiro tempo. O River foi melhor no primeiro tempo. Ninguém está tirando a relevância do título de 81. Óbvio que não. Óbvio que não. Os títulos, né? O brasileiro. Não, o título de 81 do Flamengo é épico, óbvio que não. Só que esse fim de semana é uma coisa emblemática demais. E outra, você vai perguntar pra mim, eu, torcedor do Corinthians, sou corintiano. Se você perguntar pra mim o que foi mais legal pra mim, dia 4 de julho de 2012, ou o Mundial contra o Chelsea, pra mim, foi 4 de julho de 2012, que o Corinthians nunca tinha sido campeão de uma Libertadores. Se você perguntar pros mais velhos, pra mim foi muito mais legal. De 77. Cara, mas... Pra mim foi mais legal. Essa pergunta é complicada, mas... Então, o torcedor do Flamengo pode responder. Foi muito maior. Agora, esse fim de semana, teve fim de semana mais legal pra torcer o Flamengo que esse. Se você campeão do mundo em 81, não foi? O cara que não foi trabalhar hoje tá vendo a gente lá. A gente tem Aí o Bubu manda essa pedrada lá. A gente tem visto, ultimamente, nos últimos anos, muita gente tem a tendência de tornar maior do que são algumas coisas, né? Alguns eventos, alguns episódios. Mas eu acho que a gente precisa saber reconhecer grandes eventos históricos, né? Quando eles estão acontecendo. Tá o Lewis Hamilton ser ex-campeão mundial de Fórmula 1, por exemplo, é um grande evento esportivo, histórico, né? Piloto negro, o cara vai bater o recorde, vai se transformar no maior piloto de todos os tempos e tudo mais. O que aconteceu com o Flamengo nesses últimos meses... Porque sabe o que é, Rodrigo? Não é só o título. Não é só o jogo do Liverpool. É o enredo todo. É tudo. É, lógico. É a chegada de um novo técnico. É o jeito que o Flamengo passou a jogar. Você disse que foi o melhor fim de semana do futebol brasileiro. E eu vou chegar aí. É um processo que ele tem um auge. Ele tem um ápice. Nenhum time no Brasil mobiliza tanta gente como o Flamengo. É lógico que tem mal torcida. Né? Claro. Então é por isso que foi maior. É por isso que é maior. Então, por exemplo, eu tô comparando até o título do Mundial. Não, mas eu não tô comparando o título do Flamengo com o do Flamengo. O Mundial de 81 com Rodrigo, esse fim de semana. Eu não tô nem comparando o título e nem comparando comparando times. Eu tô comparando eventos, né? A quantidade de gente que levou o Flamengo
que você mesmo reconheceu um certo ineditismo naquilo, levou ao aeroporto na quarta-feira. Foi uma coisa impressionante. Na saída do Ninho do Urubu? Foi uma coisa impressionante. Não, mas o mais legal pra ele é os 20 mil do River que foram ontem. Não, eu não falei isso. Aí, não é tudo o que eu falo, não, Beija, seja justo. Os 20 mil do River também é muito bacana. Só Deus um time que perde e a Alemanha que perdeu a Copa de 2006 lá, a maneira como os alemães festejaram. Eu estava lá em Stuttgart. O Flamengo não detém o monopólio da mobilização popular, não é isso? O futebol faz isso, né? Times que ganham a Champions quando chegam nos seus países são festejados. A Croácia, quando chegou de volta. A Islândia, quando se classificou para a Copa do Mundo. Portugal, eu estava em Portugal quando Portugal perdeu a final para a Grécia. O Filipão mobilizou o país inteiro na rua. Um negócio assustador em Lisboa. O Flamengo não é o único clube do mundo capaz de mobilizar gente, não é isso? Claro que não. O Corinthians mobiliza, o Atlético Mineiro, quando foi campeão da Libertadores, puxa, o Grêmio. Agora, o que aconteceu nesses últimos dias foi muito especial e a gente precisa reconhecer o caráter histórico disso, né? A quantidade de gente ontem na Cinelândia. O jogo ter acontecido no sábado e os caras voltarem no domingo, que é um dia que ninguém trabalha. A final única que deu mais emoção. A final única que eu me entrego a ela, né? Eu acho que foi muito legal. Que mais? O título brasileiro, conquistado no dia seguinte. E outra coisa, então tem os jogadores. O enredo, a forma como foi. O carisma de alguns jogadores, né? Você olha hoje para esse time, assim, sabe, um Gabigol, um Arrascaeta com um treinador que se tornou o maior treinador da história do Flamengo, o melhor jogador da Libertadores. Então acho que todo esse pacote é maior que o Flamengo do Zico ganhar do Liverpool em 81. Aliás, acho que se o Flamengo perder o Mundial, eu acho que, aliás, Surmani, acho que se o Flamengo ganhar o Mundial, nós não vamos ver isso aí. Eu acho que repete, sim. Eu acho que aumenta. A tendência é ampliar. Em relação ao jogo do Mundial contra o Liverpool, havia uma expectativa muito grande antes da partida começar. O primeiro tempo acabou 3-0. O primeiro tempo acabou 3-0, não teve jogo. A diferença do Flamengo para aquele Liverpool era muito grande, era abissal. O primeiro tempo acabou 3-0 pro Flamengo, o segundo tempo o Flamengo tocou a bola. Se eu não estou enganado, acho que acabou 3-0. Agora, esse jogo não. Esse jogo, do jeito que aconteceu, pô, isso dá filme. Por filme de 81? Não vai virar, não. O filme de 81 vai virar livro, vai virar filme. Não tem o filme do título de 81 é legal porque é o primeiro título do Flamengo, até agora, o único, mundial. Mas esse jogo, qualquer um assiste. O que de sofrimento valoriza, né? Exatamente, do jeito que foi construído. E esse final de semana torna-se o maior final de semana da história futebolística desse país, como falou o Flavinho e o Benja. Exatamente por causa disso aí. O time chega no domingo, na hora do almoço, algumas horas depois ele ganha o Campeonato Brasileiro, a torcida estava na rua comemorando a conquista da Libertadores, vem o título brasileiro, aí nova empolgação de gente. Eu não lembro, agora eu não pesquisei quando o Brasil ganhou a Copa de 58. A gente precisa parar de achar, foi num fim de semana, a gente precisa parar de achar também que eu não digo que a gente tem que esquecer, jamais. O passado tem sempre que ser preservado. E reverenciado. E não tem que diminuir uma vírgula. Mas também precisa parar de achar que só tudo que aconteceu no passado é legal e tudo que acontece no presente não é. Não, isso aí. 81 é lindo, é maravilhoso. O time do Flamengo de 81, pra mim, é um dos maiores times que eu vi jogar na vida. O Zico, pra mim, é Deus. Até hoje era o maior que você viu Ninguém jogar. tá tirando mérito. Ninguém diminui ele. O fim de semana do torcedor do Flamengo, pra minha opinião, é o maior de todos os tempos. E o enredo, Sormani, o jogo. Talvez se o Flamengo tivesse metido 4-0 no Emelec. Ele fez com o Liverpool. Talvez não teria sido. Foi legal. Foi campeão. Foi contra o River Plate. As circunstâncias, um jogo difícil, um estádio lotado, a primeira vez numa Libertadores de jogo único. O Flamengo perdendo até os 42 do segundo tempo. O Brasil ganhou de 5-2 com o pé nas costas a Suécia em 58. Primeira Copa do Mundo que o Brasil ganhou. Ganhou com o pé nas costas. Com a Suécia, que não tem muita tradição, o Brasil foi lá e enfiou 5-2 com o pé nas costas. Ali mudou a chave do futebol brasileiro. O Brasil começou ali, virou uma potência do futebol brasileiro. Até então não tinha vencido nada. Então,
Você acha que esse fim de semana é mais importante? Eu não lembro se a final de 58 ou foi... Rodrigo, em 58 o rádio transmitia. Não tinha. Qualquer lugar mas você passa, você no Brasil, você vai no interior do Amazonas. Gente, no interior do Pará, você vai... Eu tô tentando comparar a importância para o futebol brasileiro. Eu falei do Flamengo. O Flamengo eu comparei 81, o título mundial de 81 com agora. Qual que é o fim de semana? Gostaria de ver a opinião do torcedor do Flamengo. 30 mil torcedores do Flamengo no estádio vendo o jogo. Aí até uma boa questão, você pode lembrar. Não cabia nem isso, né, em Helsinki. O Palmeiras, que eleva oficialmente o Palmeiras, a Copa Rio de 51 como Mundial, o Palmeiras tem gente que coloca... Nós estamos falando do Flamengo 2019, nós estamos em 1951. Dizem que 1 milhão de pessoas estava em São Paulo para receber o Palmeiras. Eu acho difícil essa conta, porque em São Paulo, em 51, tinha 2 milhões Rodrigo de pessoas. Bueno, nós estamos falando do Flamengo, um fim de semana épico, histórico, inesquecível, bicampeão da Libertadores num jogo memorável no sábado, campeão brasileiro no Flamengo domingo sem jogar, brasileiro. Nós não vamos voltar para 51, Palmeiras, 58, seleção brasileira. Assim, Rodrigo, eu não vejo Deus. Eu não vejo mal. Não, eu não vejo mal. Eu tô tentando contextualizar a história, que você falou, é o maior fim de semana da história do futebol brasileiro. Não, o Flavinho falou que é o maior fim de semana da história do futebol brasileiro. E eu repito, eu continuo achando que esse é o maior fim, em termos de clubes, tá? Eu não vou falar em termos seleção de brasileira, seleções. 70 ganhou o tri. Então, não vou falar, não vou comparar com seleção. Eu vi. Né? Foi uma festa imensa. Foi fenômeno. O jogo foi passado na televisão. Foi a primeira Copa do Mundo que... Então, 58 não teve isso. 58 não teve, 62 também não teve. Acabou com o complexo de vira-lata do país como um todo. De colocar o Brasil no mapa mundo. Mas em termos de mobilização popular, que é isso que o Flavinho está falando, mesmo o título do Palmeiras em 51 que você eliminou. Não, eu tô questionando, porque eu não acho que já tinha tido 1 milhão. São Paulo comemorou 1 milhão de pessoas o título do Palmeiras. Não, eu acho que não. Eu acho que não teve, não tem como. O Brasil comemora o título do Flamengo. São Paulo, Esse é o único time com dimensão nacional, gente. O que eu acho assim, eu acho que não há mal nenhum. Não, isso é inegável, eu não tô discutindo isso. Em todo canto, os caras indo de barco ver o jogo. Não há mal nenhum a gente reconhecer quando a história, quando um capítulo histórico acabou escrito. Eu acho sendo presenciado. Eu acho legal. E eu acho o seguinte também. Bom, desde quarta-feira a história está sendo eu acho que essa conquista, da maneira como ela aconteceu, né? Ela pode, aí só a história que vai contar, mas eu acho que ela pode se transformar num marco pro futebol brasileiro. Pro futebol brasileiro. A demonstração de que dá para jogar bem. Isso vai mexer com a cabeça dos técnicos brasileiros. É possível jogar bem e ganhar. Este ano, Você acha que vai mexer? Eu duvido. Não, é isso que eu tô falando, mano. O título de 58 do Brasil fez o mundo pensar em jogar futebol bem. Calma, gente. Eu vou voltar pra Lima, velho. O cara vai ficar falando de 58. É por isso que você acabou de falar que tem que reverenciar a história. Sim, imagina. Por isso que eu tô falando, mano, que acho que essa história... Se isso vai mudar o futebol brasileiro, isso aí a gente tem que esperar um pouquinho mais. O processo histórico ele é um pouco mais demorado, né? O 7-1, por exemplo, era pra mudar, não mudou. O 7-1 foi um fiasco. Isso mostra a falta de humildade dentro do futebol brasileiro. Demorou 5 anos para o futebol brasileiro perceber que alguma coisa precisava ser feita para mudar. Ou seja, contrataram 2 técnicos de fora para tentar mudar Há uma nova chance. Aliás, isso já havia começado, isso que culmina hoje com o Jorge Jesus e com o Sampaoli, né? Timidamente havia sido iniciado pelo próprio São Paulo, com a contratação do Osório. Por que contrata um cara como o Osório? É insatisfação com o trabalho que está sendo feito por técnicos brasileiros. Aí por que o Flamengo contrata um cara como o Rueda? É a mesma coisa. Por que o São Paulo insiste com Mas quando você ouve técnicos brasileiros falando do Jorge Jesus, ao invés de reverenciar o trabalho bem feito, eles falam, mas também com esse elenco tem obrigação de ganhar. Pode estar havendo Isso é falta de humildade, senhor. Uma revolução silenciosa. Duvido. Pode ser que nesse fim de semana, dos 40 técnicos, né, 38 brasileiros de Série A e Série B, todos eles assistiram ao jogo. Pode ser que 10 deles tenham olhado e falado assim, putz, dá pra jogar bem. Eu acho que eles devem ter pensado da seguinte forma. Pode ser que muitos só ganhou porque tem um baita elenco. Pode ser. Fato. Mas isso começa devagar. Então, esse processo de mudança, 90%. Eu acho que pode ter sido iniciado com esse ano do Flamengo, com esse semestre do Flamengo, né? É o semestre, não é nenhum ano. Pode ser que se inicie um processo aí que renda alguma coisa no futuro. Isso a gente não sabe. Agora, que pra mim, do ponto de vista histórico, mobilização de pessoas, de mídia, de emoção,
Futebol é emoção, gente. Futebol é emoção. É uma coisa muito apaixonante quando acontece assim, né? Eu não encontro paralelo na história do futebol brasileiro. Do futebol mundial eu até encontro. O título do Bayern de Munique, aquela virada impressionante. Mas você tá falando da emoção da primeira decisão. Eu tô falando de tudo. Aquele jogo Milan e Liverpool. Emoção, o que pode significar para mudar o futebol brasileiro, o que significa para os outros clubes observar o que o Flamengo fez em 4, 5 anos e agora está dando resultado. É um monte de coisa. Acho que é um monte de coisa. E, sobretudo, o público, né? As pessoas na rua. Isso para mim é o mais legal. E a saída do Flamengo, do Ninho do Urubu na quarta-feira, é impactante pra gente que estava aqui trabalhando, transmitindo aquela saída. Você também estava trabalhando na saída do Flamengo? Foi impressionante. Sensacional, maravilhoso. Mas você vê, por exemplo... Mas em 43... É uma página. Em 77, o Corinthians estava na fila... Há trocentos anos, em 76, no ano anterior, a torcida do Corinthians fez uma mobilização popular para fazer, porque é uma torcida também gigantesca, que estava numa seca absurda, um sofrimento absurdo de mais de 2 décadas. Não, mas, então, gente, nós estamos falando duas coisas distintas. Não, o que eu falei aqui a gente está vendo uma torcida que é maior que a do Corinthians, é a maior torcida do Brasil. Muita gente que não tinha visto o Flamengo numa final de Libertadores. E isso consegue explicar também toda essa comoção, mobilização. Estamos mudando a discussão do programa. Eu não estou discutindo o futebol brasileiro, eu não estou discutindo o Palmeiras 51. A gente está falando de emoção, mobilização, popularidade. O que eu falei só foi, na minha opinião, esse foi o maior final de semana da história do Flamengo. E eu lembrei que o Flamengo foi campeão num final de semana. Eu não sei se pro flamenguista... 77 do Corinthians, 76 do Corinthians, 58 do Brasil. Mas acho que você não precisa comparar feitos. Eu acho que os feitos acontecem aí e marcam a história do futebol. Como aconteceu com o Corinthians, aconteceu com o São Paulo, aconteceu com o Santos, aconteceu com o Palmeiras, com o Grêmio, com o Inter, enfim. São feitos que acontecem, mas eu acho que você não precisa ficar, olha, o meu feito foi maior que o seu. Não pode. Exato, então, mas a discussão ela parte para esse lado, no efeito comparativo, e não tem que se comparar nada. O que aconteceu com a torcida do Flamengo aí, tanto na ida do Ninho do Urubu para o aeroporto, a recepção do Galeão, o retorno do Flamengo, aí a recepção que foi feita ontem também, até inclusive ali à tarde, durante a partida do Palmeiras aí, que o Grêmio conseguiu vencer. Teve essa contagem, então, a polícia não sei. Mostrou isso, né? Mas eu não confio muito na conta aí que a polícia acaba fazendo. Sempre parece que tem mais gente do que a polícia declara. Mas o que eu quero falar, eu não estou discutindo, gente, quantidade de torcedor em avião, em aeroporto, em estrada. É o feito em si. É o feito. Exato, é o feito. A forma como o Flamengo ganhou sábado. Na opinião do Flamengo. Toda a história, a saída do Brasil. Mas o que eu estou discutindo, a chegada lá. A forma como o Flamengo ganhou o jogo no sábado. Valorizou ainda mais. E o mais legal, em cima do trio elétrico, o Flamengo ganhou o título brasileiro. Ah, mas ele já tinha ganho antes. Ok, oficialmente ganhou ontem. Sim. É isso. Mas tudo isso. Gente, o time estava perdendo. O time estava perdendo até os 42 minutos. Além de tudo isso, teve o jogo que foi. Mas eu tô falando disso. Agora, isso, por exemplo, em 81. Em dezembro de 81... Botou os ingleses na roda. Botou os ingleses na roda, mas não transmitiu o ônibus indo pro aeroporto nem voltando. Mas não tinha internet, não tinha TV a cabo, não tinha celular. Por isso que aumenta isso. Essa conquista é maior. É isso que aumenta as coisas. O Fangio foi pentacampeão mundial. O mundo não tinha 7 bilhões de pessoas. Eu não falei que a conquista foi maior. Eu não falei que a conquista foi maior. Não tô nem dizendo isso. Eu estou só falando que foi o maior final de semana da história do Flamengo. Eu tenho certeza que foi o maior fim de semana da história do Flamengo, apesar do título mundial de 81. Mas eu amplio isso. Eu acho que foi o fim de semana mais Benja, incrível do futebol brasileiro em todos os tempos. Eu sempre, por exemplo, o Santos ganha o Brasileiro em 2002. Ganha a Libertadores em 2011. Você sempre falou que 2002 para você foi